Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o projeto Um Conto por Dia, do mês em homenagem a Clarice Lispector, e eu estou lendo com vocês o livro A Via Crucis do Corpo. Esse vídeo funciona em duas etapas. Na primeira parte dele, eu leio o conto na íntegra. Na segunda parte, eu faço alguns apontamentos de uma forma bastante espontânea. Caso você queira pular a leitura do conto, vai aparecer um minutinho aqui na tela para você pular, mas eu recomendo que você fique para a leitura, que eu acho que é a parte mais legal. Então é isso, vamos lá. O conto de hoje chama-se Antes da Ponte Rio-Niterói. Pois é, cujo pai era amante, com seu alfinete de gravata, amante da mulher do médico que tratava da filha, quer dizer, da filha do amante, e todos sabiam. E a mulher do médico pendurava uma toalha branca na janela, significando que o amante podia entrar. Ou era toalha de cor, e ele não entrava. Mas estou me confundindo toda, ou é o caso que é tão enrolado que, se eu puder, vou desenrolar. As realidades deles são inventadas. Peço desculpa, porque além de contar os fatos, também adivinho. E o que adivinho, aqui escrevo. Escrivã que sou por fatalidade. Eu adivinho a realidade, mas esta história não é da minha seara. É de safra de quem pode mais do que eu, humilde que sou. Pois a filha teve gangrena na perna e tiveram que amputá-la. Essa Jandira de 17 anos, fogosa que nem potro novo e de cabelos belos, estava noiva. Mal o noivo viu a figura de muletas, toda alegre, a alegria que ele não percebeu que era patética. Pois bem, o noivo teve coragem de simplesmente desmanchar sem remorso o noivado, que aleijada ele não queria. Todos, inclusive a mãe sofrida da moça, imploraram ao noivo que fingisse ainda amá-la. O que, diziam-lhe, não era tão penoso, porque seria a curto prazo. É que a noiva tinha a vida a curto prazo. E daí a 3 meses, como se cumprisse promessa de não pesar nas débeis ideias do noivo, daí a 3 meses morreu, linda, de cabelos soltos, inconsolável, com saudade do noivo e assustada com a morte, como a criança tem medo do escuro. A morte é de grande escuridão. Ou talvez não. Não sei como é. Ainda não morri, e depois de morrer nem saberei. Quem sabe se não tão escura? Quem sabe se é um deslumbramento? A morte, quero dizer. O noivo, que se chamava pelo nome da família, o Bastos, ao que parece, morava ainda no tempo da noiva viva, morava com uma mulher, e assim com esta continuou pouco ligando. Bem, essa mulher ardente lá um dia teve ciúmes e era requintada. Não posso negligenciar detalhes cruéis. Mas onde eu estava? Que me perdi. Só começando tudo de novo e em outra linha e outro parágrafo para melhor começar. Bem, a mulher teve ciúmes e, enquanto Bastos dormia, despejou água fervendo no bico da chaleira, dentro do ouvido dele, que só teve tempo de dar um urro antes de desmaiar. Urro que podemos adivinhar que era o pior grito que tinha, grito de bicho. Bastos foi levado para o hospital e ficou entre a vida e a morte. Esta em luta feroz com aquela. A virago, chamada Leontina, pegou 1 ano e pouco de cadeia, de onde saiu para encontrar-se, adivinhem com quem? Pois foi encontrar-se com o Bastos. A essa altura, com Bastos muito mirrado e, é claro, surdo para sempre, logo ele que não perdoara defeito físico. O que aconteceu? Pois voltaram a viver juntos, amor para sempre. Enquanto isso, a menina de 17 anos morta há muito tempo, só deixando vestígios na mãe desgraçada. E, se me lembrei fora da hora da mocinha, é pelo amor que sinto por Jandira. Aí é que entra o pai dela como quem não quer nada. Continuou sendo amante da mulher do médico que tratara de sua filha com devoção. Filha, quero dizer, do amante. E todos sabiam, o médico e a mãe da ex-noiva morta. Ai, acho que me perdi de novo. Está tudo um pouco confuso. Mas que posso fazer? O médico, mesmo sabendo ser o pai da mocinha amante de sua mulher, cuidara muito da noivinha espaventada demais com o escuro de que falei.
A mulher do pai, portanto, mãe da ex-noivinha, sabia das elegâncias adulterinas do marido, que usava relógio de ouro no colete e anel que era joia, alfinete de gravata de brilhante. Negociante abastado, como se diz, pois agentes respeitam e cumprimentam largamente os ricos, os vitoriosos. Não é mesmo? Ele, o pai da moça, vestido com terno verde e camisa cor-de-rosa de listrinhas. Como é que eu sei? Ora, simplesmente sabendo, como a gente faz com a adivinhação imaginadora. Eu sei e pronto. Não posso esquecer um detalhe. É o seguinte, o amante tinha na frente um dentinho de ouro por puro luxo e cheirava a alho. Toda a sua aura era alho puro e a amante nem ligava. Queria era ter amante, com ou sem cheiro de comida. Como é que eu sei? Sabendo. Não sei que fim levaram essas pessoas. Não soube mais notícias. Desagregaram-se? Pois é história antiga, e talvez já tenha havido mortes entre elas, as pessoas. A escura morte. Eu não quero morrer. Acrescento um dado importante e que não sei porquê, explica o nascedouro maldito da história toda. Esta se passou em Niterói, com as tábuas dos cais sempre úmidas e enegrecidas, e suas barcas de vai e vem. Niterói é um lugar misterioso. E tem casas velhas, escuras, e lá pode acontecer água fervendo no ouvido do amante? Não sei. O que fazer dessa história que se passou quando a ponte Rio-Niterói não passava de um sonho? Também não sei. Dou-a de presente a quem quiser, pois estou enjoada dela. Demais até. Às vezes me dá enjoo de gente. Depois passa e fico de novo toda curiosa e atenta. E é só. Gente, eu acho essa história tão confusa. Eu tive que ler o começo, o primeiro parágrafo, 1000 vezes para entender qual que era o trâmite todo, o desenrolar, sabe? O João que amava a Maria, que amava Raimundo, que amava, sabe essas paradas? Assim, não tava custando para entender, né? E ela começa já de um jeito esquisito, assim, confusa também, né? Ela começa, pois é, cujo pai era amante com seu alfinete de gravata, amante da mulher do médico que tratava da filha, quer dizer, da filha do amante, todos sabiam, e a mulher do médico, isto é, ela vai falando de um monte de gente que a gente não sabe quem é. Eu tive que fazer aqui um esquema no meu livro para entender quem era quem, mas depois a verdade é que no fim das contas, não importa muito, assim, quem é quem na história. O que importa é que existe uma grande salada aí acontecendo de pessoas que se pegavam, vários amantes. Ela traz à tona o que é realmente a família brasileira, né, minha gente? O homem que é casado com a família, com os filhos, aí tem a amante é a mulher do médico da filha, esses causos todos que a gente escuta. E eu até coloquei no final desse conto aqui, quem conta um conto aumenta um ponto. Não sei se vocês já ouviram falar essa frase, mas eu acho que é meio que isso, sabe? Essa história aqui é meio que diz que me diz, sabe? É aquele telefone sem fio que vai passando de um pro outro, aí aumenta a história, aumenta uma coisa, aumenta um dado, você nunca sabe o que é essa história de fato, né? Eu, particularmente, não gosto muito desse conto, sério mesmo, eu achei ele meio bobo. Assim, é divertida a forma como a Clarice conta essa história, mas a história em si não me interessa, sabe? Não significa muito pra mim, assim, no que toca ao coração, né? Eu sempre falo desse negócio de não significa porque eu sou muito emocional quando se trata de literatura, de cinema. Eu gosto de ser tocada no coração. Para além da técnica, de ser bem escrito ou não, tem que tocar, sabe? E é aquela frase da Clarice, né? Ou toca ou não toca. Pra mim esse aqui não tocou. Mas eu gosto da forma como ela faz as intervenções, porque ela mesma sabe que a história é confusa, ela mesma fala assim, não tenho certeza disso, vou começar de novo, me embananei, vou voltar do início. Então ela vai conversando com a gente que tá lendo e ela coloca essas pontuações dela, da confusão dela, exatamente nas horas que eu, como leitora, falo assim, ué, mas o que tá acontecendo nessa história? Pra onde que ela foi? Aí ela coloca um evento bastante absurdo, como é contado, mas é um evento bem pesado, né? Que ela joga água
quente no cara, enfim. E o nome dessa mulher é Leontina. Toda vez que eu leio esse conto, eu lembro muito de um livro da Lídia Fagundes Telles, de contos, que tem um conto chamado A Confissão de Leontina. E a Leontina, no conto da Lídia Fagundes Telles, é uma mulher que está presa e ela começa a contar o que aconteceu na vida dela. Uma história maravilhosa. É um conto que praticamente é uma novelinha, sabe? Deve ter umas 50 páginas esse conto da Lígia. E eu sempre associo uma personagem a outra, sei lá, porque cargas d'água. Toda vez eu fico pensando que eu vou pesquisar se essas duas histórias são do mesmo ano ali, se é mais ou menos da mesma época, se foi uma brincadeira da Clarice com a Lígia, vai saber, né? A gente tem às vezes essas pequenas coincidências da vida, mas às vezes também é de propósito. Não sei, se alguém souber disso, me conta aí. Uma outra coisa que eu também fiquei extremamente confusa é por que esse nome, antes da ponte Rio-Niterói, eu vi um cara falando que nesse mesmo ano que esse conto foi escrito, estava se construindo a ponte Rio-Niterói no Rio de Janeiro. Mas, de qualquer forma, eu não consigo compreender muito bem por que esse nome. Se alguém souber por que tem a ver esse nome, me conta, porque eu não entendi nada vezes nada do que é essa história, do título. Não faz o menor sentido. Se eu fosse o curador desse livro, eu tiraria esse conto aqui do meio. Não gostei. Não rolou pra mim, sabe? Não rolou. Rolou pra você? Conta aí nos comentários.